Olá, meu nome é professora Ana Rubio e eu estou aqui com vocês para essa videoaula intitulada Práticas de Avaliação na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Mas o que é avaliar? Por que avaliar? Segundo os PCNs, avaliar significa verificar se o ensino cumpriu com a sua finalidade, a de fazer aprender. A avaliação deve seguir uma orientação geral para que cumpra a sua função, que é identificar o nível de desempenho do estudante em relação aos objetivos da aprendizagem prescritos, ou seja, verificar o seu grau de aprendizagem. As leis regulamentadas pela política educacional são guias norteadores, mas o modo de execução da avaliação fica a critério dos professores. Por esta razão, ficam à mercê da sua criatividade e da sua reflexão. Segundo Reid, avaliar é basicamente comprovar se os resultados foram alcançados, ou verificar até que ponto as metas ou objetivos previstos foram atingidos. Portanto, avaliar o aluno não é verificar seu fracasso ou seu sucesso no ensino. Avaliar o aluno é melhorar o desempenho, é verificar a atuação do professor, é proporcionar maior eficiência à instituição escola para que eles alcancem juntos os seus objetivos. Quando bem direcionado, quando bem orientado, o aprendente saberá dizer quais são seus pontos fortes, o que ele construiu na sua aprendizagem, o que ele ainda precisa construir e precisa melhorar. Daí a necessidade de uma educação dialógica, abalizada na troca de ideias e de opiniões, de uma conversa colaborativa, em que não se pensa o insucesso do aluno. Quando o educando sofre com insucesso, também fracassa o professor. Se pensarmos sobre o ponto de vista da reflexão, entenderemos este processo por uma via de mão dupla, de fora para dentro, onde o ambiente e o contexto influenciam a ação dos professores, e de dentro para fora, quando as características do professor atuam de forma direta em sua avaliação. Mas qual o objetivo da avaliação? O objetivo da avaliação no âmbito das unidades educativas é, portanto, duplo: acompanhar o processo formativo dos aprendentes e obter os dados para replanejar o cotidiano da instituição, de modo a mediar efetivamente esse processo pelos aprendentes. Portanto, não se avalia mais exclusiva e unicamente o aprendente. Avalia-se todo o contexto do trabalho pedagógico. A avaliação deve ser uma prática cotidiana de todos os profissionais da instituição, que precisam conhecer profundamente essa realidade, a fim de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de uma proposta ou de um projeto pedagógico que seja viável naquele contexto, né? E que também represente não só os avanços do aprendente, mas também da qualidade do trabalho da escola. Com isso, fica evidente uma concepção de avaliação como um processo contextual, a serviço dos aprendentes e também do projeto pedagógico. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, determinam desde 2009 que as instituições que atuam nessa etapa de ensino criem procedimentos para avaliação para o desenvolvimento das crianças, ou seja, esse processo não deve ter como objetivo seleção, classificação ou promoção das crianças, mas deve ser uma avaliação basicamente formativa. Ou seja, sem notas, sem provas, que ateste algum nível de aprendizagem. Com o objetivo de uma observação crítica e criativa das atividades, a avaliação deve promover a percepção e o acompanhamento das atividades das crianças, das brincadeiras, das interações dos alunos com os outros professores, com seus colegas de turma, durante o seu dia a dia.
A avaliação deve orientar com base no desenvolvimento social, psicológico, físico e cultural. Então, na hora de criar um instrumento de avaliação, por exemplo, o professor precisa levar em conta, entre outros elementos, os fatores que chamamos de macros, ou seja, a realidade social e econômica do seu aluno. E também os fatores que chamamos de micros, que nada mais é do conteúdo que será cobrado e os instrumentos utilizados para uma espécie de autoavaliação. Devemos sempre nos perguntar, né, como professores, se o aluno não está atingindo o objetivo que tracei, será por falta do seu interesse ou será pela minha dificuldade na prática, na dificuldade na concretização do conhecimento, dificuldade de estabelecer habilidades ou até mesmo se falta atitude. O Ministério da Educação, MEC, publicou o documento em 2012 intitulado Educação Infantil, Subsídios para a Construção de uma Sistemática de Avaliação, em que aponta a avaliação como método dominado pelo uso de instrumentos normativos, direcionados para a identificação das deficiências das crianças e que não atentam para os componentes sociais, culturais e de interação, que são tão importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, ao dizer que uma criança não se comporta como deveria, que não aprende como deveria, o educador acaba distorcendo seu olhar para ver os avanços que ela já alcançou, né? Por exemplo, quando pensamos que uma criança está adquirindo a habilidade de se equilibrar apenas se for bem em um teste realizado com cordas, podemos acabar ignorando o fato de que ela consegue subir e descer no trepa-trepa, sem nenhum tipo de problema. Portanto, os instrumentos classificatórios favorecem somente o professor, né, para direcionar os seus esforços para ações assim específicas, né, sempre trazendo sucesso por meio de um treino, o que é um problema muito grave. Portanto, né, é fundamental a construção de um modelo que leve em conta o processo educacional, baseado em informações recolhidas ao longo do tempo por meio de situações significativas, no contexto das atividades que são realizadas pelas nossas crianças e que atenda o que eles já trazem, os seus conhecimentos prévios, já atente para aquilo que eles são capazes de realizar, sem nunca serem penalizados pelo que eles ainda não sabem. Com o objetivo de colaborar com essa reflexão e com a transformação de tudo isso em uma ação efetiva, trarei cada uma dessas etapas que são importantes para um ciclo da avaliação na educação infantil. Essas etapas, elas se retroalimentam constantemente e proporcionam uma avaliação, né, propícia, né, para a construção do conhecimento. Portanto, para essa retroalimentação, para esse ciclo da avaliação, requer algumas etapas: concepção e planejamento, formação, instrumentos de avaliação e socialização das informações. Traremos uma a uma a seguir. Concepção e planejamento da avaliação. São diretrizes que revelam a avaliação que se deseja fazer. Ou seja, quando estamos diante de um projeto político-pedagógico de uma instituição que trabalha no segmento da educação infantil, devemos pensar na maneira de promover situações que irão desafiar a cada criança aquilo que ela já sabe. Não só avaliando aquilo que ela não consegue fazer,
mas possibilitando que eles se apropriem de diferentes linguagens e saberes, que assegurem a manifestação dos seus interesses, dos seus desejos, daquilo que nutre curiosidade, que tragam valorização para as suas produções individuais, mas também que contemplem as produções coletivas, para se chegar, né, no final, entendermos que todo o processo educativo precisa contemplar uma avaliação constante, né? Mas uma avaliação reflexiva sobre todos os resultados alcançados. A ação pedagógica só vai favorecer o desenvolvimento dos pequenos se ela for planejada, colocada em prática, avaliada e replanejada. A formação é uma outra etapa deste ciclo de avaliação. Para entendermos essa etapa, precisamos ter clareza sobre como e por que avaliar, né? Para essa discussão sobre a formação, nós vamos ter que nos basear no currículo da instituição, porque são eles que vão orientar as nossas observações, vão orientar os nossos registros, que precisam ser retomados frequentemente para que eles possam ser novamente avaliados e aprimorados, sempre por meio de discussões sobre todos os tipos de documentação que temos aí para avaliar. Alguns desses documentos podem ser relatórios de adaptação, portfólio de imagens, pareceres dos docentes, enfim. Outro ponto fundamental para a formação da avaliação é entender como fazer o acompanhamento das crianças. O professor deve fazer uma programação e incluir atividades com materiais, atividades em grupo, atividades em parques, rodas de conversa, rodas de leitura, passeios extra classe. Por quê? Porque esses instrumentos de avaliação trarão uma visão sistêmica, né, de todo o processo, permitindo avaliar todas as áreas, né, que vão precisar de algum tipo de reajuste. Ainda sobre essa etapa da formação, podemos apontar que a reflexão constante também vai implicar em não aceitar o trabalho como encerrado. Quando nós nos questionamos que problemas a turma apresentou com as atividades sugeridas, o que o professor aprendeu com as experiências, nós estamos ajudando a resolver o nosso grande problema, né? Que é uma forma boa de avaliar, né? Uma boa forma de avaliar com competência. Esta reflexão vai trazer um olhar de fora da situação e vai levar a uma avaliação crítica. Como você vê, né, vocês podem perceber, a formação não vai determinar quando a ação é iniciada, muito pelo contrário. Ela vai fornecer elementos para atuarmos no sentido de nos aperfeiçoar, né, aperfeiçoar as nossas práticas e o nosso próprio processo. Outra etapa são os instrumentos de avaliação, né, para avaliação. Os instrumentos são autoavaliação, o portfólio e também registros reflexivos, pois eles vão respeitar não só a individualidade do professor, mas também a individualidade dos alunos, irão considerar o contexto que eles estão inseridos e vão ser realizados na medida que o professor vai intervindo, né? Mediante as suas ações. Esses instrumentos são muito mais do que formulários e permitem que avaliemos assim de uma forma contínua e também, digamos, processual. O que a autoavaliação tem a ver com o portfólio?
Vocês já pensaram a respeito disso? Tem tudo a ver, porque, como muito bem afirma Vilas Boas, o portfólio, a autoavaliação, elas acontecem de forma natural, sem nenhum tipo de imposição do professor. O aluno, ele é levado a pensar sobre aquilo que ele vem fazendo, a aprendizagem que ele vem construindo, o que ele ainda precisa fazer, mas de uma maneira contínua. Com a autoavaliação e com o portfólio, nós possibilitamos que o aprendente tome as rédeas da sua aprendizagem em um processo, digamos, democrático. Há de se ter bom senso, né, para aplicar a autoavaliação e o portfólio. Neste momento, as crianças estão dando seus primeiros passos e as ações muito sofisticadas podem impedir que eles alcancem os objetivos almejados e acabem se desestimulando e baixando a estima. Portanto, o portfólio é um instrumento que vai trazer, né, por meio de ser uma coleção, né, uma compilação de todos os trabalhos em andamento, o alcance, né, esse revisitar os objetivos diariamente, né, que foram traçados. Então, ele é fundamental para que o educador anote tudo aquilo que chama atenção diariamente e tudo aquilo que os alunos acabam revelando, né? Segundo também Vilas Boas, o portfólio ele pode ser feito com um memorial do aluno, ou até podemos chamar com um outro termo, uma ficha de adaptação, no qual nós vamos poder registrar preferências, reações que cada criança vai manifestar diante do novo. Podemos utilizar as frases das crianças, podemos utilizar as palavras que são colocadas, podemos utilizar os desenhos projetados, enfim, tudo aquilo que expresse as ideias e os seus sentimentos. Os pais também devem ter acesso a esse portfólio. Com eles vão conseguir visualizar o caminho trilhado pelo filho e os avanços que ele vem obtendo. O material ele vai colaborar, porque ele vai, como bem diz o nosso texto, né, ele presta conta sobre o que foi realizado. O professor vai atender individualmente as famílias e, com base no relato, fala sobre os desafios propostos, os avanços e as habilidades. Ele vai poder apresentar, construir e reconstruir, né? Tudo aquilo que foi planejado, né? Juntamente com o olhar da família e da comunidade. Em seguida, todos os responsáveis podem participar dessa apresentação coletiva, né, em que os docentes podem utilizar, né, esse espaço para contar suas experiências do grupo. Para isso, muitas vezes nós já temos professores que se utilizam de vídeos. Outra estratégia possível é enviar o portfólio para a casa das crianças, permitir que o pai consiga fazer uma boa leitura antes do encontro e depois, de uma maneira assim bem natural, ele já venha com algumas dúvidas, com alguns apontamentos, independente, né, da forma que esse documento foi compartilhado. Eu acho bastante interessante, porque nós damos aí uma oportunidade para o pai refletir, né, sobre aquilo, todos os dados que foram levantados sobre o processo de aprendizagem do filho, né? Então, não podemos nos esquecer que devemos acolher esses pais, né, e reservar um espaço para a fala ou mesmo para a escrita, né? De repente, tem alguns pais que preferem essa forma aí de expressão. Outra
recurso, outro instrumento que eu gosto bastante, que eu acho que complementa os outros, é o registro reflexivo. O registro reflexivo, segundo Boas, né, Vilas Boas, são narrações, anotações sobre as aprendizagens desenvolvidas, né? São aspectos relevantes que o professor consegue levantar e que consegue articular com outros estudos que foram realizados, né? Principalmente pode também articular até mesmo com a sua própria atuação dentro de sala. O registro ele vai exigir do professor que ele narre as suas atividades, que ele faça a sua autoavaliação, não apenas da sua atuação profissional, mas também de todas as suas vivências, das suas emoções, que de uma certa forma, né, muitas vezes nos passam desapercebido e acaba interferindo na avaliação do aluno. Além disso, permite exercitar a nossa escrita, aprimorando esta habilidade. 2 aspectos devem ser considerados. Os documentos que são onde vocês vão registrar, né, essas reflexões, pertencem a vocês, né? Porque os documentos pertencem àquele que escreve. Os registros podem fazer parte do portfólio, só que eles devem ser tratados à parte, né? Eles não devem ser considerados como um instrumento avaliativo, quando esta situação não é caracterizada para essa função. Diferentes tipos de registros, né? Nós temos aí a ficha de adaptação, na qual se pode registrar preferências, as reações de cada aprendente, como eles manifestam-se, como eles se expressam no primeiro momento diante de uma situação nova, de uma nova aprendizagem. Nós temos também, podemos usar fotos, vídeos, áudios e outras produções que reproduzam múltiplas linguagens, né? Enfim, todos eles devem ser guardados, devem ser organizados enquanto as crianças estiverem na instituição. Lembre-se, quando as imagens forem selecionadas para compor o relatório final, elas precisam estar acompanhadas da data, né, em que a situação foi registrada e de um comentário. Se não há o que falar, né, reflita se é realmente necessário, ok? Passamos então para a última etapa, que seria a socialização das informações. Tome cuidado com essa etapa, porque os documentos são públicos, né? E toda a documentação que vai estar reunida vai embasar exatamente não só as observações, mas a elaboração, as escritas dos relatórios, todos os registros reflexivos, né? Vão mostrar o desenvolvimento dos seus aprendentes, a interação deles com as várias linguagens, o tipo de convivência. Então, é super importante que se tenha essa privacidade. É lógico, né, que quem escreve é o dono, né? Mas precisamos tomar cuidado, né? Ao compartilharmos aquilo que como nós nos expressamos também, tá? Segundo Hoffman, essa socialização das informações vai representar exatamente a memória ressignificada da história que a sua criança viveu dentro da instituição, né? E vai favorecer essa continuidade do processo avaliativo. Ou seja, por meio desse relato construído pelo professor, né, com a orientação, lógico, do coordenador, o percurso de aprendizagem vai poder e vai dever ser compartilhado com os demais educadores e também com as suas famílias, tá? Isso é fundamental para garantir que um professor, um novo professor, ao assumir a turma no ano posterior, conheça, saiba tudo o que se passou com cada aprendente, né? E para isso, e por conta disso, ele vai poder reestruturar não só os objetivos, mas também replanejar suas práticas. Então, todo o arquivo
todo esse registro de informação, todos esses documentos devem ficar arquivados durante todo o tempo de permanência da criança na escola. Portanto, a avaliação deve corresponder a uma mudança possível, realizável, que implique ampliação e sempre melhoria. Não há algo que possa ser concretizado, né? A avaliação é um instrumento que não existe, assim, algo concreto, né? Um questionário, uma escala. A avaliação, ela precisa sempre estar sendo revisitada, ela deve estar sempre sendo revista, então ela precisa estar sempre de acordo com as possibilidades de implementação e deve ser aplicável também a toda a situação. Por isso que nós não podemos ter nada pronto, nada pré-estabelecido. Então, todos os aspectos que vão contextualizar os serviços na educação infantil, referente à avaliação, falando, né, se referenciando à avaliação, poderão ser avaliados. Então, vamos a alguns deles. Nós devemos sempre avaliar não só a instituição escola, como nós estamos falando aqui nesta videoaula, mas também a nossa prática, os nossos aprendentes, enfim, todas as relações existentes dentro deste processo de ensino-aprendizagem. Então, nós devemos fazer alguns questionamentos, nos avaliar constantemente, diariamente, quando formos, assim, fazer nossos registros, né, reflexivos. Vamos lá. Qual a rotina diária da instituição? Qual a composição dos grupos de crianças? Como é a participação dos envolvidos? Como o tempo está sendo organizado? Há uma adequação, uma organização e uma utilização do espaço? Como se dá as interações dos professores com os alunos e dos professores com os familiares dos seus alunos? Quais são as práticas que foram desenvolvidas e que são próprias à situação de ingresso de novos alunos na escola? E quais são as práticas para esses familiares que estão entrando, né, para o nosso convívio? Quais são os materiais lúdicos e pedagógicos que podem ser utilizados? Como estão direcionadas as práticas e as nossas normas de segurança? Quais as condições e normas de higiene e de saúde no interior da nossa escola? Qual é a proposta ou projeto pedagógico desta instituição? É compatível com o meio? É compatível com a realidade a qual a instituição está inserida? Há um processo de desenvolvimento e de aperfeiçoamento das práticas dessa equipe de trabalho dentro da instituição? Como estão as relações internas e externas da escola? Questionamentos anteriores, nós encerramos a prática da avaliação da educação infantil. Fica aí esta reflexão. E passamos para as práticas de avaliação, né, no contexto do ensino fundamental. Toda a argumentação relativa à educação infantil que nós fizemos até aqui pode e deve ser considerada em relação ao ensino fundamental. Assim como nós temos um documento nacional que orienta e convida as instituições de educação infantil a se autoavaliarem, também temos os indicadores da qualidade na educação para que as escolas de ensino fundamental e médio reflitam e discutam acerca dos seus elementos, das suas condições, das suas práticas que compõem a qualidade do trabalho educativo que são nelas realizados. Há uma necessária continuidade entre a educação infantil e o ensino fundamental. E essa necessidade deve ser expressa também em relação à avaliação da criança.
No ensino fundamental, a criança se depara com provas, outros instrumentos avaliativos direcionados a uma classificação dos alunos. Até aquele momento, ela não viveu isso, né? E é exatamente neste ponto que surge o temor pelo erro, pela nota baixa, pela recuperação, pelos castigos e até mesmo problemas pela baixa estima. Para Vilas Boas, a avaliação deve ser articulada e deve apresentar objetivos claros, bem definidos, né? E deve ser de conhecimento de todos que fazem parte do ambiente escolar. Ou seja, os objetivos devem estar relacionados não só à avaliação contínua, né? Para assim ditarmos a seleção dos conteúdos, mas também para entendermos a metodologia propícia para transmiti-los. Quando este processo é deficiente, os alunos são levados ao que ele chama de uma exclusão branda, né? Na exclusão branda, nós temos constrangimentos orais, constrangimentos escritos, nos aparece também oferecimento de turmas de aceleração para aprendizagem, onde os conteúdos geralmente não são vistos de forma profunda, mas contextualizada, mas são vistos de maneira rápida, de maneira superficial. Também há um oferecimento de turmas de aceleração de aprendizagem, que são os reforços escolares, que muitas vezes os horários não são compatíveis com a disponibilidade do aluno. Enfim, o processo de avaliação para o ensino fundamental, ele deve ser baseado não só na observação e na orientação do aluno, tendo como base o acompanhamento dos aprendentes, mas na prática deve ser baseado também na prática criativa do seu ensinante, na interpretação que esse ensinante faz, né, dos conteúdos que ele vai apresentar, da forma que ele vai reformular, né, esses conteúdos para serem apresentados, e também deve ser baseado na criação de novos saberes. Hoffman afirma que a avaliação ela é contínua e é uma atuação, é uma ocupação do professor com a apropriação efetiva do conhecimento e a interação do aluno. Ela destaca 2 tipos de avaliação que eu acho prudente colocarmos na nossa videoaula, como sendo uma prática para o ensino fundamental. A avaliação diagnóstica, né, que é uma avaliação onde se pode conhecer os alunos, pois ela vai permitir acompanhar a sua trajetória, vai descrever os seus problemas, as suas potencialidades, ou seja, nesse sentido, ela vai envolver a descrição e a classificação do aprendente. Ela estará também relacionada a uma metodologia do diagnóstico. E com isso ela consegue determinar o nível do domínio dos conteúdos prévios. Outra forma é verificar se os alunos adquiriram conhecimento, né? Conhecimento e habilidades compatíveis com aquilo que foi previsto. Porque desta forma o educador ele vai conseguir orientar o processo de ensino-aprender, aprender a aprender. Compreende-se que a avaliação ela é útil quando ela é parte de um processo e é um instrumento, né, que ajuda não só a instituição, mas o seu docente a acompanhar o desempenho dos alunos e assim evitar prováveis erros, corrigir algumas decisões tomadas impulsivamente. É necessário que a avaliação assuma uma característica democrática, que ela seja utilizada como um instrumento de desenvolvimento das atividades didáticas do professor, sendo compreendida como um elemento de integração entre a aprendizagem e o ensino. Outro instrumento é a avaliação formativa. É uma forma
que busca identificar não só as insuficiências, as dificuldades principais na aprendizagem inicial, mas também vai orientar a organização desse ensino, né? Esse ensino e aprendizagem, em etapas, e vai favorecer a aquisição de novos conhecimentos. Nesse sentido, devem ocorrer frequentemente práticas pedagógicas eficientes durante todo o período de ensino. Quando bem realizada, essa avaliação ela vai assegurar que a maioria dos alunos alcance o objetivo proposto. Se nós pensarmos, né, no caso da avaliação somática ou somativa, também conhecida como classificatória ou tradicional, nós vamos perceber que é um processo de descrição, um processo de julgamento, né, para classificar os nossos alunos ao final de uma unidade, de um ano ou de um semestre. E sempre baseando, né, os nossos aprendentes de acordo com os níveis de aproveitamento que foram expressos, por meio de notas, por meio de conceitos, por meio de provas, exercícios, testes, sempre indicando, né, o que é que o aluno foi adquirindo, mas como se fosse uma fita métrica, né? Assim, a avaliação, tanto formativa como a diagnóstica, se pensarmos bem, podem contribuir para essa avaliação somática. Isto é, quando o professor, durante o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, utiliza-se desses dois recursos de avaliação e acaba, né, fazendo aí um prognóstico do processo do ensino, de aprender e de ensinar, ele consegue empregar todos os seus conceitos, as suas reflexões, as suas observações no final, né? No final dessa avaliação somativa. Então, nós devemos repensar, né? Arrumar formas, possibilidades de mudar a realidade, né? Numa tentativa de evoluirmos, evoluirmos dentro da educação, né? Trazer de volta a questão do objetivo final, né? Da educação, que é aprender. Assim, Hoffman admite, né, que o educador começa a avaliar os seus alunos antes mesmo de entrar numa sala de aula para iniciar o ano letivo, quando ele pressupõe não só as possibilidades e os interesses da turma, mas também as suas próprias expectativas, o currículo que foi assumido pela escola, os recursos didáticos que ele tem disponível e o tempo previsto para a execução do seu planejamento. Assim, avaliar ainda consiste em uma das grandes dificuldades da ação docente, né? A prática realizada no interior da escola vai evidenciar exatamente os descaminhos e as contradições, né, que existem no processo educacional. A escola tem reproduzido um tipo de avaliação denominada formativa, por ter uma função apenas classificatória, o que ainda estimula, né, o fracasso e a exclusão social. Na verdade, ainda há uma dificuldade de se compreender a avaliação como um processo amplo da aprendizagem, que envolve não só a responsabilidade dos professores, mas também do aluno, dos pais, né, da família e da comunidade como um todo. Eu agradeço, né, a atenção de vocês e trago as nossas referências bibliográficas, da onde nós conseguimos desenvolver a nossa videoaula. Eu quero agradecer imensamente a atenção de todos. Obrigada.